ti, um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Esse é o desejo do meu coração, a minha oração também, que todos nós estejamos bem. O pastor Marcelino, ele está se recuperando, todos nós sabemos do que houve com ele, mas ele está se recuperando razoavelmente bem. Esperamos que logo, logo ele já esteja gravando seus vídeos para a gente. Nós temos a nossa campanha de cestas básicas, tá? Então, durante esse período de pandemia, nós estamos reforçando esse lado solidário da igreja. Então, que a igreja toda entenda e se solidarize com aqueles que precisam mais. Isso é um mandado cristão. Cristo pede que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. E nesse momento é um bom momento para a gente entender e praticar as verdades bíblicas. Cristo diz que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como uma pessoa imprudente que constrói a sua casa em um areal. Mas aqueles que ouvem e colocam em prática aquilo que ouvem, são como aqueles que constroem a sua casa numa rocha firme. Então, construamos a nossa casa numa rocha firme pela prática do Evangelho, não só pelo ouvir o Evangelho, mas pela prática do Evangelho. Então, a campanha das cestas básicas, elas é um motivo, é uma oportunidade que nós temos de praticar o cristianismo. O pregador de hoje à noite, até que enfim deu certo, pessoal. Hoje à noite, o pastor Mauro está pregando para a gente. Que Deus abençoe ele, a família dele, que dê sempre a ele aperfeiçoe sempre o dom que ele tem. Vamos orar para iniciar o nosso culto? Senhor, te agradecemos por todas as coisas que tu nos tem dado. Te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos também porque podemos passar por provações. E nestas provações é que sabemos, que vemos, que sentimos o teu cuidado, o teu apoio, a importância de termos a Ti como Deus, a importância de termos a Tua presença a todo momento conosco. Nos ajuda, Pai, ajuda a nossa igreja, ajuda a nossa família, a família IEF, para que nós possamos todos, Pai, passar por estes momentos difíceis, passar por esses momentos bem, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço isso, Pai. Te peço também pela vida do pastor Mauro, sua família, os problemas de saúde na família. Recupera, Pai, o estado de saúde do irmão. Ajuda também, Pai, a sua mãe neste momento, resguardando de todo o mal, Pai. Nós queremos te pedir por todos nós que tu nos dê também uma boa semana nesta semana, Pai. Que tu nos dê a tua paz, que tu nos dê força de trabalhar para ti, Pai. Em nome de Cristo Jesus é que eu te peço, Pai. Amém.
multidão dos que creram era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Saudações em Cristo Jesus, o nosso Deus, nosso eterno Senhor. A Ele servimos e a Ele adoramos em espírito e em verdade. Quero ler o texto de Atos, capítulo 2, versículo 41 até o versículo 47. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Este é um dos textos que provavelmente seja, no meio de tantos outros, bem conhecido. É o começo, é o início da igreja. E nós podemos perceber que as pessoas ouviam a palavra e aceitavam a palavra. E então elas eram batizadas e entravam, eram somadas à igreja. E é muito bonito porque havia perseverança no ensino, na doutrina dos apóstolos. E essa coinonia, essa comunhão, esse partir do pão, as orações, a alegria e o temor. E a igreja experimentava coisas maravilhosas, sobrenaturais, milagres, o espiritual presente. E os apóstolos fortaleciam com a palavra, e haviam pessoas crendo e abraçando e compreendendo essa comunidade e as boas novas que ela trazia. As pessoas se reuniam com prazer, diariamente, elas unanimemente estavam juntas, e isso fazia toda a diferença, essa alegria e essa tranquilidade, essa paz no coração. Elas louvavam, elas adoravam, elas cultuavam ao Senhor.
E aqui tem uma coisa muito significativa e relevante para a igreja. As pessoas que não faziam parte da igreja, elas tinham simpatia pela igreja. Ou seja, as pessoas eram chamadas a atenção pela vida como a igreja vivia. E então o Senhor, através dessa comunhão da igreja, trazia pessoas e mais pessoas. É um texto maravilhoso. Nós queremos agradecer a Deus porque a IF tem estado trabalhando através das orações, da comunhão e essa bênção de distribuir estas cestas básicas e sempre está ali querendo o melhor para aqueles que fazem parte da igreja, conhecem a igreja. Que Deus abençoe a IF, que Deus abençoe todas as pessoas envolvidas, esse ministério belíssimo de ajuda e de misericórdia, de compaixão com os que precisam. Deus seja sempre louvado. Amém. Senhor Deus, são tantas bênçãos, são tantas alegrias, são tantas promessas, são tantas profecias que foram dadas por Ti e muitas delas já se cumpriram e outras hão de se cumprir. Ó Deus, uma dessas é a existência da igreja. Obrigado, ó Pai, porque podemos fazer parte da igreja. Podemos, ó Deus, Te conhecer, Te servir, expandir o reino dos céus. Podemos, ó Deus, fazer parte dessa comunidade que nasceu em Atos capítulo 2 e há mais de 2000 anos. Ela ainda está de pé, porque ela nasceu no teu coração, ela foi criada na tua mente, no propósito eterno, numa eternidade passada. O Senhor amou a igreja, o Senhor decidiu a existência da igreja. Por isso, Deus, muito obrigado, porque o teu filho é, sem dúvida nenhuma, o responsável. Querido Pai, obrigado pelo projeto Trampolim, obrigado pela IF, abençoa todos os pastores, a liderança da igreja, abençoa os missionários, ó Pai. Nós ainda temos mais de 3 bilhões de pessoas que ainda sequer conhecem ao Senhor Jesus, e milhares, milhões, nunca sequer ainda pegou numa Bíblia, conhece a Tua Palavra. Ainda temos muito a fazer. Ó Deus, nos ajuda, nos dê direção, nos impulsiona, nos motiva, ó Deus, porque até a volta do Senhor Jesus, até a trombeta tocar, nós estamos numa batalha, numa luta, numa guerra. Primeiramente, uma guerra espiritual, aonde o espírito ele luta contra a carne caída, a carne pecaminosa, a carne que nos distancia de Ti, a carne que representa essa humanidade que necessita da Tua graça, da Tua misericórdia. Ó Deus, a carne que representa os pecados que cometemos. Deus nos fortalece, nos abençoa, Deus, que a doutrina dos apóstolos seja sempre uma meta a ser buscada em nossas vidas. Obrigado, Deus, por essas cestas básicas que estão sendo distribuídas. Obrigado porque o Senhor tem levantado em todo o mundo ações, pessoas, instituições, igrejas, grupos, para ajudar aqueles que realmente necessitam. Sabemos que é bem possível que alguns estejam pensando, é uma gotinha no oceano, mas é uma gotinha. E de gotinha em gotinha, ó Deus, as bênçãos vão se multiplicando, chuvas de bênçãos,
Pai querido, quero te pedir nesse momento pelos governantes de todas as nações, e em especial pelo nosso presidente, ó Deus, pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos, pelo Supremo Tribunal Federal, querido Deus, pelos senadores, pelos deputados federais da Câmara. Pai amado, tem misericórdia de nós. Precisamos, ó Deus, deixar a politicagem, precisamos deixar, ó Deus, que o egoísmo, os interesses próprios sejam colocados de forma centralizada. Precisamos olhar para os necessitados, para essa pandemia e juntos, ó Deus, procurarmos as melhores soluções. Traz, ó Deus, paz, porque são muitas crises políticas, crises morais, crises por falta de ética, crises por falta de uma política, ó Deus, que tenha sintonia, que tenha harmonia, que o Teu Espírito Santo dirija, que o Teu Espírito Santo mova, toque e possa derramar unção sobre estes homens, ó Deus, assim como foi no Velho Testamento, em que ele foi derramado e as pessoas passaram a executar, a fazer as tarefas, as atividades que eram necessárias. Cuida da tua igreja. Muito obrigado pelo texto de Atos capítulo 2, que sempre possamos ler, meditar nesse texto, porque ele é riquíssimo e ele apresenta as bases, o início da igreja, que foi algo realmente extraordinário, surpreendente, que chamou a atenção. Ó Pai, obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Abençoa minha família, abençoa o meu irmão, ó Deus, que esses exames não possam concretizar essa doença que tanto mata, que tanto levam pessoas no mundo todo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Obrigado por tudo, ó Deus. Amém. Shalom. Nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Eu peço uma lata de leite, imploro um pedaço de pão, suplico que alguém me aceite. Por vezes o que eu ouço é um não, e sigo nas ruas pedindo. Parece que o tempo parou, na dor atroz que estou sentindo, na esperança que se acabou. É triste viver no abandono, saber-se que não é ninguém, não ter companhia nem dono, e nem fé que ainda vem. E hoje não tem pão nem leite, não tem gente a quem recorrer, que
que ouça, que olhe e aceite o grito de quem quer viver. É triste viver no abandono, saber-se que não é ninguém, não ter companhia nem dono, e nem fé no que ainda vem. Deus dos desesperados, dos desvalidos que não tem lar. Deus dos desabrigados que não tem teto onde se abrigar. Deus dos desamparados, dos desprezados que não tem voz. Recebe o nosso rogo, responde logo. Deus dos desesperados, dos desvalidos que não tem lar. Deus dos desabrigados que não tem teto onde se abrigar. Deus dos desamparados, dos desprezados que não tem voz. Recebe o nosso rogo, responde logo. Recebe o nosso rogo, responde logo. Por Jesus. Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz,
pois com ele seguro será. Solta o carro da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas eu sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas eu sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor.
assim vou descansar. Sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Levava sobre si uma dura cruz, e alguns se perguntavam quem ele era. Jesus levava sobre si a minha dor e todos os meus pecados também. Não entendo por que eu, fazendo tanto mal, sou merecedor assim de tanto bem. O Calvário é quem melhor sabe contar sobre a maior prova do amor de Deus, mandando seu Filho amado pra morrer em meu lugar, pra me dar direito então de ir ao céu. Levava sobre si o meu rancor, levava sobre si a minha cruz, e no monte do Calvário sepultou, e no monte do Calvário sepultou Jesus. Ele morreu para eu poder viver, ele sofreu para eu poder sorrir, e ao morrer ele atraiu a muitos para si. O inimigo não me acusa mais, pois recebi de Deus a redenção. A Ele vou render o meu tributo, minha vida, minha voz, minha canção.
vi contar sobre a maior prova do amor de Deus, mandando seu filho amado pra morrer em meu lugar, pra me dar direito então de ir ao céu. Levava sobre si o meu rancor, levava sobre si a minha cruz, e no monte do Calvário a sepultou, e no monte do Calvário a sepultou, e no monte do Calvário a sepultou Jesus. Boa noite, Shalom, a paz do Senhor. Como é bom falar com os irmãos, poder, através da palavra do nosso Deus, compartilhar e desejar a todos aquela graça e aquela paz e aquela unção que só pode vir do nosso Deus, do seu Espírito Santo que habita em nós. Saudade de todos, realmente um pouco mais de 4 meses. Eu espero muito breve que toda a igreja possa estar se reunindo para juntos adorarmos e louvarmos ao nosso maravilhoso Deus. Eu quero trazer uma palavra no Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos de 1 a 6. Vamos ler o texto. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde tu vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos fazer uma oração e juntos vamos pedir ao nosso Deus que ilumine a nossa mente, nosso coração e que nos faça dia a dia sabermos que somos dele, pertencemos ao Senhor e que a sua palavra cresça grandiosamente em nossas vidas. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado, ó Deus, pela tua igreja, pelos dons que o teu Espírito Santo concede a cada um. Ó Deus, abençoa-nos e nos guie, nos dirige na tua palavra. Cuida de cada um, em nome do teu amado Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Shalom.
Muito bem, eu escolhi o tema Não Fiquem Amedrontados. O Senhor Jesus, Ele disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus, ela tem um contexto geral e um contexto que se encontra dentro do próprio texto e dentro do próprio livro. Para chegarmos ao capítulo 14 do Evangelho de João, algumas coisas antecederam. Alguns eventos, alguns acontecimentos ocorreram. Portanto, o contexto é importante para a compreensão do que o que lemos está em harmonia, há uma sintonia. Igualmente há uma doutrina. Por exemplo, a doutrina da ressurreição, onde você pega 1 Coríntios capítulo 15, e aí você vai ter um contexto geral. O que toda a Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, falam acerca da ressurreição. E então, quando vamos para 1 Coríntios capítulo 15, e a gente lê esse texto sobre a ressurreição, há o contexto dentro do próprio livro, dentro da própria carta. E isso é de fundamental importância para compreendermos a palavra de Deus. O contexto pode envolver os aspectos históricos, os aspectos culturais, os aspectos linguísticos, os aspectos geográficos, enfim, tudo que ocorreu, tudo que aconteceu, as circunstâncias, o momento para que aqueles fatos fossem registrados. Então, o apóstolo João é o responsável pelo Evangelho. Ele é um dos 12 apóstolos, é o mais novo. Além do Evangelho de João, ele também é responsável por 3 epístolas, 3 cartas. 1 João, 2 João, 3 João e também uma das obras mais conhecidas de João, provavelmente o livro de Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. O Evangelho de João pode ser datado entre o ano 50 e o ano 70, talvez um pouquinho antes, porque no ano 70 foi a destruição do templo e toda aquela confusão que houve pela invasão do general Tito. O pai do apóstolo João é Zebedeu, e ele tem um irmão chamado Tiago. Portanto, João é aquele caçula, aquele jovem no meio dos demais apóstolos, mas é aquele que intimamente se relaciona com o Senhor Jesus, que está sempre ali próximo, perto, assim como era o apóstolo Pedro também. Então isso é muito bonito de ver, e é uma das grandes lições na vida do apóstolo João. Então, para nós entendermos o Evangelho de João, precisamos dar uma olhada nesse contexto. Então, vamos para um pouco do contexto e então podermos meditar e pensar. O contexto que nós podemos perceber é que o que foi mencionado antes do capítulo 14. Então, vamos dar uma olhadinha. Por exemplo, o capítulo 12 do Evangelho de João marca o fim do ministério público do Senhor Jesus.
E há aqui alguns pontos bem específicos e bem detalhados pelo apóstolo João. Por exemplo, Maria unge o Senhor Jesus em Betânia, capítulo 12, versos de 1 a 8. E isso se dá logo depois que as autoridades resolvem prender Jesus e decidem também assassiná-lo. Essa ação de Maria, essa atitude de Maria, o próprio Senhor vai elogiar, porque até há uma menção de que enquanto o evangelho for anunciado, for pregado, esse ato de Maria também faria parte do conteúdo e da mensagem do evangelho. O que Maria fez foi preparar de antemão o corpo do Senhor Jesus para ser sepultado. Judas Iscariotes questiona essa ação, essa atitude de Maria, e ele vê como um desperdício, como jogar fora, porque este perfume de nardo, na época, ele era caríssimo, e Maria deve ter, com toda certeza, juntado por um bom tempo dinheiro para comprá-lo, adquiri-lo. Então Judas acha que ela está desperdiçando. Na verdade, nós conhecemos Judas por suas atitudes mesquinhas, por seus pensamentos sempre distorcidos, desvirtuados. Na verdade, ele é ladrão e ele sempre roubava, sempre tirava do que era recolhido. Essa era uma maneira errônea e um ponto negativo no caráter de Judas. E ele realmente não estava interessado no perfume que poderia ter sido vendido e distribuído aos pobres. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado se poderia pegar esse dinheiro para si. Mas Maria, num gesto de amor ao Senhor, ela então antecipa e prepara o sepultamento do Senhor, embalsamando, portanto, o seu corpo. Há um outro evento que antecede o capítulo 14 do Evangelho de João, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Evangelho de João, capítulo 12, versos de 9 a 19. Veja, a entrada triunfal é um cumprimento profético. No Velho Testamento, há textos que dizem que o Messias, aquele que foi prometido, ungido, escolhido pelo Senhor Jesus, ele iria entrar na cidade de Jerusalém e deveria, portanto, ser reconhecido. E as pessoas estão gritando hosana ao que vem em nome do Senhor. É realmente um cumprimento exato, profético, dessa maravilhosa entrada triunfal do Senhor Jesus. O Evangelho de João, ele tem um propósito: para que creiais que Jesus é o Cristo. Cristo não é um nome pessoal, mas um título, e significa ungido, o escolhido, o Messias. E João, o Filho de Deus, é assim que ele será apresentado. E para que, crendo nele, tenhais vida em seu nome. Claro, vida em abundância, vida eterna, vida duradoura, vida para sempre. É importante esse propósito do Evangelho de João, porque ele escreveu com esta finalidade. É para crermos no Senhor Jesus. É para olharmos para ele
e depositarmos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência no Salvador. O apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 4, versículo 12 do livro histórico, livro de Atos do Novo Testamento, em uma de suas primeiras pregações: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Note que o apóstolo Paulo vai corroborar com essa ideia quando ele diz para a igreja de Corinto, no capítulo 3, versículo 11, que não se pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Um outro acontecimento que antecede o capítulo 14 do Evangelho de João diz respeito à notícia do milagre de Lázaro, que havia se espalhado. Tanto os sacerdotes como os saduceus ficam com raiva, eles ficam de fato enfurecidos e querem também assassinar não apenas o Senhor Jesus, mas também Lázaro. Então é realmente algo extremamente grave, em se tratando de líderes religiosos que tenham tamanha atitude, tamanha distorção em seu caráter. Então, este grito, tanto da entrada triunfal em hebraico Hosana, que é tirado do Salmo 118, 25, que seria uma expressão popular em nossos dias: o momento chegou, glória a Deus, salve-nos, que festejo maravilhoso, que comemoração, nós agora podemos termos o cumprimento e vencermos as lutas e as dificuldades. Portanto, o contexto é de suma importância e nós devemos atentar para isso. Novamente, então, o apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em gratidão ou ações de graça. Quem é Jesus para mim e para você? A nossa visão sobre a pessoa de Jesus deve ser essa perspectiva, essa visão que os apóstolos tiveram. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o escolhido de Deus. Ele foi enviado para que nós possamos ter perdão dos nossos pecados e sermos salvos. Isso faz toda a diferença. O Evangelho é exclusivo, o Evangelho é singular, o Evangelho é especial. Então, esse contexto que é dito no geral sobre a pessoa de Jesus, o que é dito no próprio Evangelho de João, e agora aqui no texto de João capítulo 14, deve anteceder aos acontecimentos, o que Maria fez, o que aconteceu com Lázaro, as atitudes dos sacerdotes e saduceus, o caráter de Judas Iscariotes totalmente desfigurado. Nós percebemos que ele vai trair ao Senhor Jesus, e isso é extremamente grave, porque tem a ver com o que nós vamos
começar a estudar aqui no texto. Muito bem, voltando para o texto de João capítulo 14. Há uma palavra interessante que é a palavra turbar. No Novo Testamento interlinear, não se perturbe. Algumas outras traduções colocam transtornar, desassossegar, preocupar, afligir, uma ideia de escurecer, como se não pudesse encontrar luz, esperança, né, um horizonte, um foco para podermos ter referencial. É alguma coisa de alteração. E isso o Senhor Jesus vai dar ênfase. Não fiquem amedrontados, não fiquem preocupados, não se perturbem, não tirem o sossego da alma de vocês. Que o interior esteja tranquilo, que a nossa alma, que as nossas emoções, que o nosso psicológico estejam equilibrados, estejam descansados. Na nova tradução, na linguagem de hoje, a ideia de afligir-nos, né? Não vamos nos afligir, não vamos ficar ansiosos, desesperados. E aí o Senhor Jesus vai dizer: creiam em Deus, creiam também em mim. Olha, é o mesmo verbo, é o mesmo verbo que é colocado para crer em Deus. Da mesma maneira, da mesma forma, nós também devemos crer no Senhor Jesus. Esse verbo, pisteu, ele aparece 4.100 vezes. Ter fé diz respeito à pessoa que nós vamos confiar, depender, acreditar, isso de forma piamente, especialmente que diz respeito ao nosso bem-estar. Então, ter fé, acreditar em Deus, é também, e da mesma forma, crer, ter fé, depender em Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração. E aqui nós temos algo muito, muito bonito no texto. Jesus disse que eu vou preparar lugar. Olha, irmãos, Jesus está preparando um lugar, uma morada, um lar para mim e para você. E ele diz aqui no texto que quando tiver tudo preparado, tudo pronto, ele vai voltar. Isso é reconfortante, isso é gratificante, é um privilégio que nós teremos. Ele vem nos buscar. Irmãos, tudo que nós estamos passando aqui, todas as lutas, todas as dificuldades, todos os problemas, todas as barreiras, todas as enfermidades, o próprio fato de que estamos envelhecendo, e quando estamos envelhecendo vem uma série de complicações físicas, limitações, doenças, questões emocionais, questões psicológicas. O Senhor Jesus está dizendo: tenham fé, acreditem em Deus e acreditem em mim, eu vou voltar. Ele está dizendo que estas coisas, estas aflições
todas elas vão passar. As nossas dores, nossos lutos, nosso sofrimento, tudo vai passar. Ele vai voltar. Ele prometeu. Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. E nós, irmãos, confiamos que o Senhor vai cumprir essa promessa maravilhosa. Devemos crer em Deus e da mesma maneira, da mesma forma que temos que crer em Deus, temos que crer e também confiarmos no Senhor Jesus. Ele vai voltar. Ele prometeu voltar. E aqui nós nos deparamos com um questionamento do apóstolo Tomé. O que é que diz Tomé? Tomé é um outro apóstolo. Tomé é apresentado por alguns estudiosos como alguém duvidoso. Oh, amados, tem muita gente assim, muita gente que questiona, muita gente que está cheia de dúvidas, muita gente que não tem uma fé firmada, alicerçada, pessoas que estão sempre amedrontadas, sempre se acovardando, sempre dando um passo para trás. E Tomé, não é a primeira vez que Tomé vai agir dessa maneira. Quando o Senhor Jesus Cristo é retirado da cruz do Calvário, e ele é então sepultado e passa aquele período no sepultamento, e então vem a ressurreição, os apóstolos deixaram registrados que o Senhor Jesus os visitou. E numa dessas visitas, após ressurreição, Tomé não estava presente. E Tomé parece ser daquele que eu só acredito, eu só creio se eu ver. Tem muita gente assim. Eu só acredito vendo. Ele precisa tocar, ele precisa ver, precisa ter o concreto, o palpável. E é muito bonito o que o autor de Hebreus vai dizer, que a nossa fé é a convicção, a nossa fé tem a certeza que aquilo que nós estamos esperando, mesmo sem ver, nós confiamos, nós temos convicção, nós temos certeza de que estas coisas que nós não estamos vendo, elas vão se cumprir, elas vão se concretizar, elas vão se realizar. E então o Senhor Jesus aparece uma outra vez, e Tomé está presente, e o Senhor Jesus o chama: Tomé, toca nos meus cravos, nas minhas feridas. E ali Tomé é advertido, há uma exortação do Senhor. Tomé, porque você me viu, você creu, você acreditou. Bem-aventurados, felizes serão aqueles que não me viram e hão de crer em mim. O Senhor Jesus está falando sobre você, meu amado irmão. Ele está falando sobre mim. Nós não o vemos, nós não o ouvimos, nós não o abraçamos, nós não o tocamos, nós não ouvimos a sua voz, nós não desfrutamos da sua presença, do dia a dia com o Senhor. E Ele diz que nós seríamos felizes, nós seríamos bem-aventurados, porque nós iríamos crer sem vê-lo. E aqui no texto do Evangelho de João, capítulo 14, Tomé, novamente: Senhor, para onde tu vais? Qual é o caminho? Como saber qual é o caminho? E o Senhor Jesus então vai dizer: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um contexto aqui linguístico. João jamais poderia ter escrito no grego colocando artigos indefinidos. João não iria escrever: eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades, eu sou uma das vidas, porque simplesmente não existem artigos indefinidos no grego. É uma questão gramatical. Só há no grego, no idioma, na língua grega, artigos definidos. Então João, para acertar na gramática, ele tinha que escrever o caminho, a verdade, a vida. Portanto, meu amado, há singularidade e exclusividade. Quando Paulo diz: e não há salvação em nenhum outro, ele está confirmando estas palavras do Senhor Jesus. O caminho para o céu, o caminho para a glória. Quando o Senhor Jesus voltar para buscar os seus, estes precisam ter certeza do caminho, ter certeza que acharam a vida, que acharam a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade. Meu amado, meu querido irmão, o Evangelho é exclusivo. O Evangelho é singular. O Evangelho é especial. E assim como os apóstolos encontraram na pessoa de Jesus o objeto pelo qual eles podiam confiar, eles podiam depender exclusivamente e especialmente, eu e você, da mesma maneira, da mesma forma, precisamos abraçar a fé em Jesus Cristo. Precisamos ter em mente que o Evangelho, ele é único, ele é especial. Então, quando Jesus dá esta resposta para Tomé e para os demais, não fiquem perturbados, não fiquem aflitos. Por quê? Porque eu sou o caminho, porque eu sou a vida, porque eu sou a verdade, porque eu sou o Messias, porque eu sou o Salvador, o Senhor, eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Aqui, irmãos, nós devemos tirar algumas lições. A primeira lição é que Deus enviou o seu Filho para que eu e você pudéssemos acertar o caminho. A segunda verdade é que Ele prometeu voltar. Por isso, diante de qualquer luta, dificuldade, preocupação, o que deve estar em nossa cabeça, em nossa mente, em nosso coração é: isso aqui vai passar. Isso aqui é transitório, isso é passageiro. Ele vem, ele voltará, ele prometeu. E quando nós lemos como complemento ou como extensão dessa teologia progressiva, em que Deus vai se revelando aos poucos até completar a sua mensagem, quando nós vamos para o livro de Apocalipse, novo céu e nova terra.
Já não haverá pranto, já não haverá dor, sofrimento, já não haverá luto pelos que morreram, já não haverá mais nenhum tipo de sofrimento ou de dor. Meu amado, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é transitório, tudo aqui vai passar. Esse vírus vai passar. A economia vai se recuperar. Com lutas, com dificuldades. Mas nós precisamos olhar além do que está abaixo do sol. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres que contamos com a fé, com o milagre, com o sobrenatural, com o transcendental. Nós sabemos que Deus intervém. Nós sabemos que o próprio Deus entrou na história. Nós sabemos que Ele é o autor da história. Nós sabemos que Ele escreveu a história. E que o final dela é um final glorioso, vitorioso, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Terceira lição, irmãos, temos que ter esperança. Não podemos ser esse pessimista que tudo é negativo, que tudo é visto com um olhar torto, ruim. Não, nós não podemos abraçar essa ideia, essa filosofia, esse pessimismo exacerbado. Mas nós também não devemos ser aquele otimista diante de tudo, quase que como um bobo da corte. Mas nós devemos ser um otimista esperançoso, mesmo diante de qualquer realidade que se apresentar diante de nós. Porque nós temos um olhar para o futuro. Nós temos um olhar que parte deste presente. Já temos acertado o caminho, a verdade e a vida. Nós já abraçamos o Salvador, o Messias. Ele virá nos buscar. É só questão de tempo. E nós receberemos um novo corpo, uma nova habitação, porque esse corpo aqui não tem condições, ele não se adaptaria a esse novo mundo que nos aguarda. Por isso receberemos um corpo glorioso, incorruptível, transformado, um corpo que não sofrerá mais com nada. Você reclama de dores, você reclama da velhice, você reclama de enfermidades, você reclama de cirurgias que já passou, você reclama de uma série de coisas físicas que vão chegando com a idade. Mas, irmãos, lembre-se, nós receberemos um corpo novinho, que não vai passar e não vai sentir mais nada. Esse corpo será imortal. Tudo isso se dá pelo único fato daquele que veio e nos amou incondicionalmente. Eu quero concluir desejando a IF, desejando a todos os irmãos, com essa mensagem, com essa palavra, não vamos ficar preocupados, não vamos ficar assombrados, não vamos ficar angustiados, não vamos ficar ansiosos, não vamos tirar nosso sossego, nossa paz e nossa tranquilidade, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Shalom. Vamos orar. Querido Deus, abençoa a tua igreja. Obrigado pela tua palavra. Nos ajude a ficar firmes e fortes, sabendo que
te servir, ó Deus, que a tua obra, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 58, não é em vão. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
o Senhor te ouvirá. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Estamos num mundo conturbado, cheio de problemas, de saúde, alterações em todos os lados da vida. Temos igrejas também preocupadas. Estamos sofrendo algumas consequências que na realidade nos privam de estar unidos em união diante de Deus. Tudo isso são coisas que perturba a gente. Mas não esquecendo de que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas nada podemos fazer sem a presença de Cristo. Resta-nos agora entender que somos feituras dele, veio do pastorio dele. Temos cuidado de uns dos outros. Isso significa também que nós somos carentes, profundamente carentes da presença de Deus na pessoa de Cristo Jesus. A igreja, que é um presente de Deus para nós, ela está aqui. Ela está dentro de mim, dentro de você. Nós formamos um corpo, cujo corpo é a igreja. E a carência dessa igreja é a presença de Deus de uma maneira confiante, numa igreja cheia de fé, de esperança, voltando-se para as pequenas coisas que diz: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada, não é pouco nem menos, é nada. Precisamos saber que Cristo cuida de nós. Ele disse que se nós confiarmos nele, seremos mais que vitoriosos. Então, confiando nele, vamos ver se vencemos as dificuldades que o mundo apresenta, especialmente nessa atualidade. Agora eu agradeço a Deus. O Espírito Santo está dentro de nós. Agradeço a Deus, nós estamos em Cristo Jesus. Se alguém está em mim, nova criatura é, disse Cristo. As coisas velhas passam ou passaram, mas tudo se fez novo. A necessidade de que nós sintamos que a carência neste momento da presença de Deus na nossa vida é tão grande como se dá uma criança pela sua mãe para cuidar dela nas suas mais profundas necessidades. Agradecemos a Deus porque a igreja alimenta-se de que disse Cristo: eu sou o pão da vida, pão que desceu do céu. Se alguém dele se alimentar, terá vida eterna. E nós sabemos que o alimento que nós temos para um momento desse não é outro senão confiar em Deus. Ele é a nossa paz, nossa segurança. Confiamos nele de todo o nosso coração e cresçamos de uma maneira como ele disse: quem quiser ser o maior entre vós, seja o menor de todos. Cresçamos nessa direção, compreendendo que somos pequenos demais para querermos resolver os problemas que são altos demais. Soframos juntos, mas cresçamos juntos. Desçamos até os pés de Cristo, nos ajoelhemos aos pés dele, oremos confiando nele, ajudando uns aos outros, e a igreja experimentando a transformação, que é na realidade o poder de Deus na vida de cada um de nós. Sem mim nada podeis fazer. Jesus disse num determinado dia, quando alguém se perturbou com as crianças. Jesus Cristo disse: não os impeçais, deixai vir a mim, porque as tais são reino de Deus.
Nós crescemos quando compreendemos, somos crianças no nosso modo de agir. E colocando nossa confiança em Deus, seremos vitoriosos. Esperamos que Deus nos ajude a entender que somos servos e não senhores. Somos servos do Deus Altíssimo. Somos ovelhas do pastorio de Cristo. Somos da igreja. Somos membros uns dos outros. E entre os nossos irmãos, o menor é o maior. Cresçamos dessa maneira, porque assim é o crescimento que a igreja pode ter para a glória de Deus nos dias dessa dificuldade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conforte. Que a santa e poderosa mão de Deus nos ajude, nos dando sempre condição de vencer a dificuldade, sabendo que o autor de tudo, de toda solução, é Cristo. E Ele cuida de nós. Que o santo e poderoso amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e permaneça abundantemente sobre o povo de Deus, de hoje para todos sempre. Amém. Não esqueçamos, sem mim, disse Cristo, nada podemos fazer. Façamos em Cristo que tem valor. O que fizeram fora dele não tem nenhum valor. Amém. Tudo ele muda.